Oiê! Quase não chega. E aí? Aham. E aí, vamos Acho, ver. aí eu acho que o povo desistiu, né? Eu vou entrar aqui. Então, Josinha, eu vou te chamar de Josinha mesmo, porque você é Josinha pra mim. Eu vou fazer assim, eu não vou ficar aqui no meu quarto, porque a luz fica ali, não fica na minha cara, é ruim. Eu vou pra sala, peraí. Viu? Porque a iluminação é melhor. Tá vendo? E essa produção? Minha mãe reclamou que ontem a maquiagem estava muito forte. Aí hoje eu fiz uma maquiagem mais leve, entendeu? Sim. Ah, Mas amanhã eu vou fazer outra maquiagem bafônica. Oi, Ana Lúcia. E aí, Josinha, então? Eu quero agradecer você, né? Tá aqui com a gente fazendo essa live, falando um pouco sobre as coisas que você estuda, né? Então, eu quero que você primeiro se apresente para a gente saber quem é você. Afaste um pouquinho a câmera que a gente não está vendo o seu rosto direito. Isso. tá não? Agora tá. E tava É, como? Não tava só na cara, foi? tava muito assim, ó. Vixe, em mim aqui no e-mail não tá assim, não. Tá como se eu estivesse bem distante. Sim, agora tá dando para ver você daqui para cima, tá ótimo o ângulo. Então, você se apresente um pouco e aí você já pode começar a falar o que você quiser falar. E quando eu tiver uma pergunta, eu pergunto, o povo perguntar, a gente pergunta também, certo? Certo, certo. Então, é, você botou como Josirene, não foi? Foi. Meu nome é Josirene Moreira. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal da Bahia. Também tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E nossa proposta de hoje é alimentos transgênicos, industrializados e alimentos processados, né? Se eles façam benefícios ou malefícios para a sociedade brasileira, né? Se esses são como se fosse assim, você colocou como se fosse um se eles fossem, é, como é? Uma revolução, Sim, não é uma isso? relação, é. Então, a gente vai dividir isso em três partes. Oi, tio Gene. Oi, tia Geni. Os, os alimentos transgênicos, os alimentos processados ou minimamente processados e os alimentos industrializados ou ultraprocessados, certo? Para a gente entender primeiro o que seria um alimento transgênico, eu vou contar uma historinha aí lá do século XVIII. Então, como surgiram os transgênicos, né? Tinha um economista, um economista britânico, Thomas Malthus, e ele criou a teoria malthusiana. Ele era preocupado com o crescimento populacional. Ele dizia assim que ia chegar um determinado tempo que não ia ter comida para toda a população, entendeu? Sim, sim. Então, ele dizia que porque o crescimento da população era de forma geométrica e o crescimento da produção de alimentos era de forma aritmética. Ia chegar um momento que ia ter tanta gente, ele disse que não ia ter como alimentar esse tanto de gente, de pessoas. Então, ele não estava preocupado nem com as guerras, nem com as pandemias, as epidemias, nem com os fenômenos naturais, como terremoto, maremoto, essas coisas. Porque hoje nós estamos vivendo em uma pandemia. Infelizmente, está morrendo muita gente. Mas também nasce todos os dias. E essas pessoas vão ter que se alimentar, né? E as pessoas que estão sendo resistentes, que estão sendo tolerantes ao vírus, então vai ter que continuar se alimentando. Então, isso é uma teoria que a gente tem lá do século XVIII, né? A preocupação de alimentar a população.
E aí, cientistas da Universidade de Stanford, na Califórnia, conseguiram fazer um ser transgênico. O que seria um transgênico? É um organismo geneticamente modificado. Nós, seres vivos, temos DNA, diferente dos vírus, que é coordenado por RNA. Nós temos DNA. Então, na nossa linha genética, temos as sequências. Então, esses cientistas, o que fizeram? Pegaram e introduziram, tiraram uma sequência genética daquele organismo e introduziram uma outra sequência genética. E aí formou um transgênico, ou um organismo geneticamente modificado. Na produção de alimentos, o que surgiu? Alguns alimentos que a gente hoje é conhecido e Só a base... perguntar uma coisa, então os transgênicos não são só nos alimentos? Não, tem animais também. Tá bom. Tem... Assim, mas hoje o que é digamos que 90% é a de parte vegetal, Sim. certo? E sim, e aí, com essa preocupação da teoria de Thomas Malthus, foram criados transgênicos. Por quê? O que seria eles? São organismos geneticamente modificados que eles são assim, eles têm uma resistência maior para escassez de água, no caso de chuva, irrigação, sabe? Eles têm uma resistência a pragas, a doenças. E também na produção, maior produção, mais precoce, você consegue colher ele antes do que um alimento que é tradicional, certo? Hoje nós temos, assim, muitos alimentos mesmo. É praticamente a base da nossa alimentação, que é soja, milho, canola, trigo, até a mamão. No Havaí, conseguiram desenvolver um mamão transgênico, porque a base da alimentação lá do Havaí é suco de mamão, e eles tinham muito problema com doenças que atacavam a produção de mamão, né? Sim. Então, conseguiram esse mamão transgênico que resolveu lá a situação. Certo? Hoje, a preocupação é o seguinte, saber se os transgênicos ele é benéfico ou maléfico para a saúde. Nos Estados Unidos, antes de qualquer semente que a gente lançar para produção em larga escala, para produção em massa, aí o que acontece? Fazem vários testes, muitos testes. E até então não tem dizendo que seja prejudicial à saúde, né? À saúde humana. Mas, em alguns casos, você pode desenvolver uma alergia que antes você não tinha. Sim. Aí, né? Uma Entendi. alergia, uma intolerância, como hoje a gente vê muita gente intolerante à soja, à lactose, a glúten, né? A gente não sabe, não tem isso cientificamente comprovado que realmente é por conta dos transgênicos, certo? Sim. O que a gente tem hoje é que ele consegue suprir a produção para alimentar a população. Hoje, mundial, está em torno de 7,8 bilhões de pessoas, né? Mesmo com essas mortes. Mas, como eu falei, tem gente nascendo todos os dias. E daqui a alguns anos, até o final do século, pode chegar a mais de 10 bilhões. E aí vai, na mesma coisa, a gente preocupado com a teoria malthusiana, como é que vai alimentar essa população? E se for do modo tradicional, vai ter que abrir novas fronteiras agrícolas e os transgênicos podem contribuir para alimentar essa população. Entendi. Não ouvi. Mas as pessoas têm acesso a essas sementes transgênicas? As pessoas
que trabalham na As agricultura. pessoas. Eu tô lendo seus lábios, não tô ouvindo. Ai, não acredito que meu celular. Você tá me Oi, minha ouvindo? madrinha. Eu tô ouvindo você bem. Tô. Eu tô ouvindo você bem. Você falou. Eu li seus lábios, mas eu não tô lhe ouvindo. Ai, meu Deus. Arthur, pega ali o fone para poder eu colocar aqui para ver se com o fone meu Eu microfone não toquei funciona. nada. Não, pode meu celular mesmo. Pode ser a live? Não tô ouvindo. Eu vou colocar o fone. Certo. Tá embaçado? Ela não dá pra enxergar você direito. Tá. E agora, tá me ouvindo? Então vamos fazer assim, vamos encerrar e voltar? Sair e Porque pode voltar. ser a live. É. Certo. Voltou? Anne disse que voltou, tio Gênio disse que voltou. Você tá me ouvindo? Tá. Não, tô ouvindo não. Então, gente, assim, eu vou Então, sair e a gente volta. certo. Eu tô lendo seus lábios, mas não tô ouvindo nada. Pega a minha luzinha, por favor. Do nada você fica embaçado e vou vir assim embora. Carregado, vocês ontem? Tá, peguei ontem. Não, você entrou. Oi. E agora, tá me ouvindo? Perfeitamente. E foi o quê? Você sabe? Parou do nada? Não sei, eu acho que é a internet mesmo. É a cabo Ah, telecom, né? Não é live de calcinha preta, aí aí para de funcionar. É, a gente não tá bebendo e nem falando porcaria, aí para de funcionar. É, e vocês aí, pessoal, estão ouvindo a gente bem? Tio Gene tá ouvindo aí a gente, minha madrinha, Terezinha. Então, o que eu estava perguntando para você era o seguinte: essas sementes transgênicas, porque são as sementes, né? Que uhum. vocês produzem as sementes transgênicas. Essas sementes transgênicas são acessíveis para os pequenos produtores também, ou somente para os grandes produtores? Certo. No início, lá na meados dos anos 90, ainda estava ainda em desenvolvimento, né? Que essas sementes são todas feitas em laboratório. Depois que são testadas, como eu falei, são testadas para ver se realmente é seguro para o consumo, aí vai ao mercado. Em 2003, a gente percebe que hoje a maioria dos alimentos vem um Tzinho, um triângulo amarelo com um T preto, né? Que Sim, ali está sim, dizendo que o alimento é transgênico, ele foi geneticamente modificado. Então, dos 10 anos para cá, essas sementes, as sementes que são transgênicas, ela ficou acessível para todas as pessoas. Para quem quiser, se você quiser comprar, você vai lá. Você hoje, praticamente, se for para comprar semente, é 100% transgênica. É difícil você ter uma semente crioula, que a gente chama de semente crioula, que é uma semente que é daquelas que tem uma diversidade genética, uma variabilidade genética maior, né, do que a transgênica. A transgênica, o que você plantar, você já sabe o que é que vai dar. O tamanho do porte da planta, o tamanho, a questão da produtividade, entendeu? Hoje, as sementes que não são transgênicas, vocês encontram assim só nos seus curadores, em casas que são casas de sementes, que guardam essas sementes que não são transgênicas, que é as sementes de origem.
Aquelas que eu compro no saquinho são transgênicas. Mas quais? Aquelas Porque quais? não tem umas que a gente compra nessas casas de produtos de agricultura, Agropecuária? assim, de agropecuária. Sim. A gente não Se, compra uns de pepino, alface, coentro, esses são transgênicos? se tiver o Tzinho, Sim. provavelmente sim. Só É se tiver o Tzinho. obrigatório ter o T Mas marcando. assim, hoje, o único assim, hortaliça que é mais comercializável, que é transgênica, são os tomates. Mas Sim, nem todos os tomates são transgênicos. Uns são híbridos, que é diferente de transgênicos, certo? certo. Hoje, assim, o que você tem de certeza que é transgênico é milho, soja, algodão, canola. Aí, quase 100% disponível para fazer grandes plantações são transgênicos. Então eu posso dizer que a revolução do transgênico é uma revolução benéfica para a economia no setor do agronegócio. Sim, com certeza. Com E, certeza. e outra coisa que eu fico me perguntando, e vai ser uma questão que a gente vai falar lá com o Lucimário, né? Quinta-feira, quinta. Os E é a agrotóxicos. questão É assim, aniversário dele. vai ser no aniversário dele a live? Ou é hoje? Ah, vamos fazer um bolo da live! É, Josinha, veja só, o que eu quero saber é o seguinte: para a economia, o transgênico, eu posso, de acordo com o que você disse, eu posso considerar uma revolução boa. Sim, E sim. porque com o transgênico eu não vou precisar usar tantos agrotóxicos. Não é bem assim. Com o transgênico, teoricamente, não era para usar muitos agrotóxicos. Só que ele é resistente aos agrotóxicos. Então, as pessoas acabam utilizando mais para alcançar mais produção, entendeu? Mais produtividade. Entendi. Entendeu? Tem uma pergunta aí, o que é um O que é alimento híbrido? o híbrido. Pronto, vou fazer um conceito prático, certo? Vamos na parte animal. Tem um equino, uma égua, né? Tem um jumento, que é o jegue, né? Nós estamos no Nordeste, todo mundo sabe o que é jegue. Sim. Então, o cruzamento dessas duas espécies, que são espécies diferentes, ele o resultado dele é um híbrido, que é a mula. Então, a mula Então, a mula é um híbrido. Para A aqui. mula, ela não é fértil, ela não reproduz, certo? Na área vegetal, a gente tem um cruzamento, pode ser das mesmas espécies, mas com linhagens diferentes, para a gente conseguir ter um híbrido, ele não só para a produção dele. Se você colher uma semente e depois você for plantar novamente, ele não vai ter a mesma produção do que o que a gente chama de F1, que é a primeira, o primeiro plantio. Entendi. Entendeu? Foi Caio que perguntou. Caio entendeu que é um híbrido? A uva sem caroço é um híbrido, é, Josinha? Uhum. Mas é gostosa. E eu tenho alergia. Olha aí, já responde a essa outra pergunta, né? Então, o híbrido e o transgênico pode ser, mas não tem comprovação científica ainda de que possa causar alergia em algumas pessoas, não é isso? Eu tenho alergia a uva sem caroço. Sim. O meu filho mais novo, Bento, tem alergia a corante vermelho, então pode ser natural também. Ele tem alergia a morango. Tem? Ele tem alergia à uva roxa. Independente, com caroço, sem caroço, tanto faz, ele tem alergia.
Certo. Aí agora nós vamos falar um pouco dos alimentos minimamente processados e os processados industrializados, que é diferente dos transgênicos. Os transgênicos são organismos geneticamente modificados. Por pessoas Né? como você, né? Quem pode fazer isso? Os engenheiros agrônomos e quem mais? O de engenharia, os biotecnologistas, engenharia agrícola, Certo. engenharia genética, principalmente os engenheiros genéticos, né? Certo. Aí, assim, os alimentos minimamente processados, nós processamos alimentos todos os dias. Os que não são processados são in natura, o que a gente consome in natura. Ontem teve a live da nutricionista, não foi? Malu. Então, todo aquele alimento que a gente pega na natureza e consome é in natura. Se eu chego com uma goiaba do pé e consumo ele, é um alimento in natura. Se eu faço um suco, é um alimento processado. Se eu faço uma polpa, é um alimento minimamente processado. Os processados, eles são alimentos que você adiciona sal, açúcar, corante, alguma coisa, certo? Tá. Os ultraprocessados ou industrializados, aí vem a adição de conservantes, de transformação de um alimento em outro, como os salgadinhos, aqueles salgadinhos de milho. Aquelas pipocas tipo Cheetos. Isso, esses alimentos, a pipoca doce, não, ali é só um alimento processado, ele passa por um processo céu e só tem 2 ingredientes, que é milho e açúcar. E ele passa por uma máquina de extrusão que ela infla, certo? E só tem aquilo. Ele não é um alimento industrializado, é só processado. Você, a gente pode fazer um alimento processado que a gente consiga fazer com que ele conserve por muito tempo. Tem umas técnicas, né? São técnicas que a gente faz sem adição de conservante, sem adição de nenhum tipo de... Esses sim são produtos cancerígenos que fazem muito mal à saúde. Sim. Entendi. É o quê, né? Bento quer fazer uma pergunta. Venha fazer a pergunta, Josinha, venha. Fazer a pergunta a quem? Não estou ouvindo. Bento quer fazer uma pergunta. Certo, Bento quer fazer uma pergunta. Como é a pergunta? Não dá para entender o que está escrito aqui. Por que a uva roxa tem corante? Se tem corante, porque É um corante natural mesmo. Entendeu? Não tem. Eu posso comer, não. Por que você não pode comer? Porque tem um corante natural vermelho, porque vermelho com azul dá roxo. Mesmo é altos bichos aqui já, né? Gela, você está me ouvindo? Eu tô. Pronto, eu não te escuto. O que foi que Bento... O que foi que Bento falou? Depois eu falo. Certo. Então, eu vou responder aqui o de Caio. Cadê? Qual a principal característica de um alimento industrializado? A principal característica daquele alimento, você saber ser industrializado, é um alimento que você não consegue fazer na sua casa. Você sabe que vem da indústria, certo? Ô, Josinha, aquelas papinhas da Nestlé. Altamente industrializadas. Altamente industrializadas. Quer ver leite em pó industrializado, você não consegue fazer, mas você consegue fazer uma conserva na sua casa, você consegue fazer uma compota de fruta, você consegue fazer picles, você sabe, são processos mais simples que não precisa de tanta tecnologia. Um alimento que precisa de muita tecnologia, por exemplo, mortadela, salsicha, esses alimentos são ultraprocessados, né? São alimentos ultraprocessados. Eu vou perguntar uma coisa que eu sou muito curiosa com isso. Eu não sei se você vai saber me responder, mas se não souber também não tem problema, não. Porque sim, é melhor que você consegue escrever? Consigo. E porque eu não estou escutando.
Ah, Aleph aí. Eu assisti um filme. Bi, mamãe tá ocupada. Aquele corante da Coca-Cola, que todo mundo fala. Você sabe dizer alguma Certo. O coisa? corante tem. Você pode fazer do caramelo, a cor caramelo ou corante caramelo. O corante, Da a Coca. cor. Que tem A na cor, Coca-Cola. ela. Por exemplo, se você colocar um açúcar dentro da panela, no fogo, e ficar mexendo ele não vai ficar. Vai mudar de cor, não é? Sim. Ali, a gente tem uma reação chamada reação de Maillard, que ele transforma o carboidrato naquela cor amarronzada, naquela cor dourada. Entendeu? Aí, assim, tem aí a indústria faz as cores, né? O vermelho, isso são artificialmente produzidos. Então, Para a gente usa. natural, que é essa, para você saber o que é o caramelo, é uma reação chamada reação de Maillard, que ela transforma o carboidrato nessa cor dourada. Entendi. Porque eu já ouvi muita coisa falando mal de que a Coca-Cola faz muito mal por conta desse Pronto, corante. Coca-Cola. Sim, Coca-Cola Diet e Coca-Cola normal. Nenhuma das duas presta. Não, mas as duas têm esse corante caramelo artificial que eu quero que Eu você. não tô. É porque você tá totalmente. O corante caramelo tem nas. Ah, daqui coloca na. Não tá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, não. Tô lendo seus lábios. Hum? Eu tô assistindo você na mamãe. Você quer Tá todo mundo vendo a gente normal. É você que não Não tô. tá me ouvindo só. Não, não tô lhe ouvindo. não? E todo mundo tá ouvindo, tá? Você? Tá me ouvindo, lhe ouvindo? Só eu que não tô lhe ouvindo? Mas tava ouvindo. Pois é. Ai, meu Deus. Tá. Certo, então, o corante, a Coca-Cola em si, é um alimento ultraprocessado. Nós não, acho que só o pessoal da Coca-Cola sabe, nenhum ser vivo sabe os ingredientes que contém realmente ali. Mas quando você vê muita coisa que tem artificial, não presta, certo? Não faz bem à saúde. E tem um fenilalanina, que é a taurina, que é um energético, que é o que dá euforia. Então, também são produtos, são substâncias que atrazina. Atrazina é um herbicida. Tartrazina. Tartrazina. Essas inas aí, com o Simário, você pergunta a ele, com Nera. Então, quinta-feira eu tiro essa dúvida. Gente, eu não tô ouvindo. Os industrializados. Peraí, eu vou sair, você me chama de novamente, então. Tá certo. Vá. Viu? Tá. Mas quando você fala com ela. Pois é, mas ela não tá me ouvindo. Gente, tá todo mundo me ouvindo, menos Josi. Ó, É isso. Tio Gene tá me ouvindo? mas ela não tá me ouvindo. Gente, tá todo mundo me ouvindo, menos Josi. A maquiagem ficou um pouco torta. Foi a pressa. Minha calopsita tá doente, aí a veterinária veio aqui. Ela tá voltando. Ela acabou.
Porque ela tá muito mal. Ela tá voltando. Eu estou aguardando, Josi, já fiz o convite, estou esperando. Minha calopsita está muito doente, a veterinária veio aqui, aí a maquiagem, o cílio mal colado. Ó, Josinha não está respondendo. Eu acho que é a net dela. Por favor, esperem só um pouquinho, não saiam. Oi. Oi. Aê, E agora? agora voltou. Tá todo mundo me ouvindo, todo mundo te ouvindo, só você que não me ouvia. Não ouvia mesmo. Então, o que eu estou perguntando é o seguinte: se a gente for colocar numa balança, Hum. os transgênicos são benéficos, uma revolução benéfica para a produção de alimentos de acordo com aquela teoria lá malthusiana, né? Isso, exato. Vamos deixar bem claro que isso aí dos transgênicos começou com essa teoria malthusiana, é mesmo que fala? Malthusiana, de Thomas Pronto. Malthus. E aí, assim, os alimentos processados, esses processados que a gente faz em casa, tipo uma compota, Isso, carne moída, né? Um suco esses de processados são benéficos, inclusive para a nossa digestão. Eu posso escrever isso numa redação do Enem. Não, assim, se você falar com uma nutricionista, ela vai lhe orientar que você coma os alimentos integrais, certo? Em vez de fazer um suco, você consuma fruta, né? Sim. Mas assim, você não vai conseguir comer uma farinha de Alfredo! trigo. Oi, Alfredo! Eu acho que é Valda, né? Então, Angela, assim, você não vai conseguir comer uma farinha de trigo, mas você pode fazer um pão, certo? Sim, sim. Pode fazer um biscoito, é um alimento processado. Não vindo da indústria, aqueles biscoitos, né, aqueles pães com muito emulsificante, estabilizantes e E sódio também. muito sódio, nitrato, nitrito de potássio, glutamato de sódio, sorbato de potássio. São substâncias que eles servem para durar o produto na prateleira, entendeu? Prorrogar por mais tempo. Você faz um pão em casa, seu pão você vai consumir em, no máximo, 24, 48 horas, né? Sim. É um alimento que você processou, que você fez, você sabe o que tem ali dentro, então é saudável para você. Tá? Agora você fazer, ou você comprar aquele pão de forma, ou aqueles pãezinhos que ficam lá na prateleira, que vai vencer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando você vai ver os ingredientes, aí tem estabilizantes, emulsificantes, todos um monte de anti aí, fora o sódio e os glutamatos, que são produtos que servem para conservação. Então, muito dessas substâncias, elas são... tem alguns artigos que podem dizer que elas são cancerígenas, entendeu? Sim. Por exemplo, Diga. termine. Depois Então, às vezes um médico fala assim, ó, não consuma produtos industrializados, porque tem esse fundamento científico que essas substâncias podem lhe fazer mal, ou do ponto de vista de formar um câncer, ou então do ponto de vista de você criar uma alergia, de você ter um problema cardiovascular, como tem porque muitos deles também têm o consumo muito alto ou a ingestão muito alta de gorduras, né? Sim. Por exemplo, o leite. Bento tem alergia ao leite de caixa.
Uhum. Mas o leite in natura, Ele ele não. não tem nenhum tipo de alergia. O leite de caixa é aquele leite que é UHT, se eu não me engano. É É, ultra high em temperatura. Quer dizer, ele passa por uns processos numa temperatura muito alta, por alguns segundos, depois ele resfriado a uma temperatura de 32 graus. Aí tem esse processo que a gente pode fazer em casa, tem que a gente chama de pasteurização. A gente aumenta a temperatura do leite, ferve, mas não chega aos 150 graus, entendeu? 130, 150. No máximo, o leite ferve já com 100 graus, 110 graus. E só que aí, para ele ficar naquela caixinha durante 3 meses, 4 meses, ele tem os estabilizantes, os emulsificantes, né? E esses aí que pode estar ocasionando a alergia a ele, logo que ele não tem alergia ao leite de vaca comum. sim, entendi. Eu digo que é um leite morto. O que é que você quer de um leite? Você bebe um leite, você quer a proteína do leite, o açúcar, a lactose, que lhe dá energia, né? E também os lactobacilos que ali está presente. Se você toma aquele leite de caixa que é gostoso, ali eu digo que é uma mistura láctea, né? Leite de verdade ali não é. Ainda também tem as bebidas lácteas que a gente confunde muito com o nome iogurte, né? Sim. Por Açúcar, favor, diz a diferença para mim. E aí? bebida láctea para iogurte. Sim, o que é bebida láctea é tudo que tem leite e iogurte é o quê? Então, não sei. O iogurte, ele tem o leite e os lactobacilos, né? Ele dá aquela consistência cremosa. Hoje no mercado tem alguns iogurtes naturais que só vêm com esses dois ingredientes. As bebidas lácteas são aqueles iogurtes gostosos cheios que pode ser transgênico. Aí você fala assim, como é que aquele iogurte industrializado ainda pode ser transgênico? Pode, Não, para, explica isso porque eu quero saber como que isso é transgênico. Nessa mistura láctea que a gente toma, como aqueles, principalmente daqueles de potinho, eles ali do leite, do fermentado, né? Ou do fermento lácteo, da Ela? Tá me Eu tô ouvindo? aqui, é sua internet. Tá girando aí. É, a sua que tá girando. Certo, vamos lá. Então, o que é aquele potinho? Não, nada não. Oi? Filhos, lives. Certo. Viu? Então, ó, a diferença daquele iogurte. Iogurte você vai ter só 2 ingredientes. No máximo, o açúcar. Você vai ter o leite, o fermento lácteo. Se for doce, açúcar. Se não for, só esses 2. Bebida láctea. Tudo que tiver esses 2 ingredientes, mais açúcar, conservante, estabilizante, amido. Aí tá o transgênico, o amido. O amido é feito de milho, que hoje quase 100% dos milhos são transgênicos. Então, você compra um ketchup, tá lá o Tzinho, né? O triângulo com o T. É o transgênico, mas como é que você faz um ketchup, né? Açúcar com tomate vai ser transgênico. Mas tem o amido é de milho. Sim, entendi. Agora eu vou ficar olhando esses T's em tudo agora. Mas assim, o T, eu nem condeno tanto o T, né? O Sim, transgênico. Mas o ultraprocessado, industrializado, por conta dos. Você pega um rótulo, aí tem. Deixa eu ver uma coisa que é fácil, que você pensa que só tem pouca coisa e tem leite em pó. Aí vem escrito na caixa. Leite em pó integral. O que é leite em pó integral? Eu peguei o leite da vaca, tirei a água e ficou só a matéria, né?
Sim. teórico. Aí tem estabilizantes, emulsificantes e os Gente, que horror! Eu não quero mais leite em pó em casa. Você não gosta de tomar sorvete? Eu gosto com sorvete, gente. Eu sorvete que faço em casa. Veja aí o que tem. Se ele tiver só leite, ele é só leite, mas ele tem estabilizantes, emulsificantes. Por isso que vai ter alergia. Aqui diz, nesse nutricional, Né? aqui? Embaixo, É aqui? embaixo tem ingredientes, nos ingredientes. Ingredientes. Leite em pó integral, tem dizendo. Então, esse é leite puro. Esse só fez tirar a água do leite. Esse eu posso, então. Aí você tem que ver, tem um que é leite integral, aí tem embaixo leite integral, lecetina de soja, não sei o que lá de soja, e mais emulsificantes, estabilizantes, entendeu? Então ele é uma bebida láctea, mas ele na capa está dizendo leite integral. Agora eu vou prestar atenção em tudo nisso. Olha, Malu ontem falou de um aplicativo chamado Desrotulando, que você bota no código. Eu não baixei ainda, mas eu vou baixar, vou fazer o teste, botar o history. Diz algo benéfico também. Mas eu não estou dizendo nada de maléficos, eu só estou condenando os industrializados. Os industrializados, minha madrinha, tenha calma. A gente é contra as pipocas. É aquelas Bocos pode, né? Hã? Bocos pode. Alfredo tá pedindo o seu pão aqui, ao vivo. Você tem que fazer, Josinha. Ó, esse maratá aqui não tem o T, esse maratá, ó. Certo. Do outro lado. A partir de 2013, todos os produtos, todos os alimentos que contêm algum alimento transgênico, obrigatoriamente tem que ter o T. E aqui diz ingredientes, aí diz farinha de milho flocada e pode conter soja. Pode conter soja. Aí fala assim, eu tô com alergia a cuscuz. Será que é o cuscuz ou a soja? E será que essa soja que pode conter aqui, será que não é transgênica? Agora eu vou ficar doida no supermercado. Se fosse transgênica, ela teria que ter o T, o triângulozinho amarelo com T preto. Mas depois eu já soube que não sei, de um tempo para cá não estão mais exigindo esse T, né? Às vezes você pode comprar gato por lebre. Você pode estar pensando que está consumindo um alimento isento de algum produto químico ou de um transgênico, e o transgênico está lá. Mas, como eu falei, ele é só um organismo geneticamente modificado. Teoricamente, não faz mal à saúde, né? Sim. Não tem nenhum estudo, então a gente não pode falar sobre isso. Mas ele, assim, não tem nada comprovado, mas Sim. pode ser que aconteça as alergias. É igual aquela história, a gente que tem filho, né? A gente leva na pediatra, a pediatra diz, não, dente não dá nada. O menino com diarreia, com febre, quando o dente nasce, passa tudo. É tipo essa história, né? É, por aí. E aí, vamos seguir agora na parte de quê? Você quer saber do que agora? Eu quero que eu tô adorando te ver. Linguiça, salsichas, os bacons. Linguiça, salsicha, bacon, isso gente, é gostoso demais. E quando mistura tudo e bota dentro do pão. E ainda bota aquele molho. É gostoso. Um quilo de sal e bote dentro do pão também. Para. Ó, Eu são depois. técnicas diferentes, viu, Gela? O bacon
bacon, ele passa por dois processos, um de salga e um de defumação, que é o que dá aquele sabor característico de defumado. Então, ele é industrializado, esse bacon. Ele é industrializado porque ele também, além disso, ele é adicionado o nitrito e o nitrato, que são dois sais, que dá a coloração, aquela coloração atrativa aos olhos da gente, certo? E O dá engana-besta, né? isso. Assim como aqueles camarões, não tem uns camarões defumados que são vermelhos? Sim. Ali é tudo nitrito e nitrato. São altamente salgados. O sódio não chega nem no céu. Eu acho que o céu é baixo. Então, assim, por você falar em bacon, eu me lembrei de uma coisa. Qual é a diferença de toucinho para bacon? O nome é? Os dois, é assim, o bacon é o processo, né? O processo que ele passa. Os dois é a mesma coisa. A matéria-prima é a mesma. Geralmente é feito da barriga da porca. Se for ele só o produto salgado, é toucinho, um produto branco, né? Sim. A gordura branca. Se ele passar por um processo de salga com defumação, que também isso também estende mais o prazo de validade dele, aí a gente chama de bacon. Sim, entendi. Mesmo não defumado. Entendi, mesmo não defumado. O não Tem defumado nitrato. toucinho. Não tem diferença dele ser ou não defumado. Não, ele vai ter o nitrato, o nitrito, os tritos, mesmo os jeito. nitros. Não, Gela, ó. Oi. O toucinho é a matéria-prima. A barriga da Matou porca. a porca e pega o Matou a tocinho. Pode botar dentro do pão que não tem muito sódio, né? Mas tem gordura. Não, aí é a mesma questão do leite. O leite in natura. Tá. Ó. Deu Lógico o que não tocinho, vai ter ele nada. é branco. O tocinho passado por um processo de salga e defumação e cura, certo? Tem que ficar curando. Aí ele é bacon. Entendeu? Entendi. Então, o bacon é industrializado, mas o toucinho é a matéria-prima do bacon. Isso. Pronto. Você pode consumir um ou outro. Sim, entendi agora. Aí eu quero que você fale. Minha madrinha já falou do benefício aqui do processado, o minimamente processado é o mais benéfico. É. Mas assim, os alimentos processados que não contêm nenhum. O problema, assim, quando fala assim, do alimento processado, é porque quando tem muita adição de sal, açúcar, como eu falei, né? Ou alguns aditivos. Meu nome, ácido cítrico também. Certo? Esse processo, e depende do processo que você dê a esse tipo de alimento, pronto, vou fazer assim, um benefício de um alimento processado, né? Eu tenho uma fruta hoje que é da época, mas eu gosto de comer essa fruta o ano todo. E eu não tenho essa fruta o ano todo, então eu posso processar ela, eu posso conservar ela, né? E para eu consumir ela durante o ano. Então, isso é um benefício de um alimento processado. Eu acho que eu vou fazer isso com jaca quando eu for aí à Bahia. Mas não perde nenhum nutriente. O processamento do congelamento perde algum nutriente, Josi? Não é congelamento, não. É de conserva, compota, principalmente. Sim, compota. Qualquer alimento que você tire ele da casca, ele vai perder alguma vitamina. Não quer dizer que ele só vai virar bagaço ali, entendeu? Ele vai estar ali ainda, as vitaminas, os carotenos, se for da cor amarela, os antocianinas, se for da cor roxa, vai manter ali. Mas algumas vitaminas, ela pode se perder ou pode se oxidar. Depende também como você armazena esse produto, se é com luz. Muitos a gente tem que fazer a conservação em um pote fechado,
né? Para não entrar luz, para não ter essa depreciação do produto. Entendi. Assim, eu não tenho mais perguntas. Alguém que está aí online tem alguma pergunta para fazer? Josinha, as pessoas que tiverem dúvidas e lembrarem dessas dúvidas depois, elas podem ir no seu direct perguntar. Pode sim. E eu vou salvar essa live, vou colocar no YouTube e vou deixar disponibilizada lá, certo? Porque a gente tem que biscoitar, entendeu? Isso é biscoitar, entendeu? Agora biscoitar, não. Ó, Josinha, muito obrigada. Oi? Tem quanto tempo ainda? Não sei, não. Eu sei que eu já perdi minha reunião. Então, uma curiosidade dos meus filhos, eles não gostam de biscoito comprado, biscoito industrializado. Sim. Eles gostam de fazer o biscoito para Você é uma mãe de sorte. E minha filha ainda não gosta de refrigerante. Porque os meus filhos, eles gostam do biscoito que faz em casa e do comprado. E do refrigerante. Mas eu aqui em casa, refrigerante é uma coisa que se compra, eu acho que é raro, muito raro. Eu quero novamente agradecer a você pela presença, pelo conhecimento, pela disponibilidade, por ter perdido a reunião, desculpa. Um beijo grande, eu tô com muita saudade. Eu não sei se eu falei, Josi é minha prima, certo, gente? A gente... Eu não vou ter... né? E eu tô na Bahia. Não vou dizer há quantos anos a gente se conhece para o povo não saber a nossa idade. Mas a gente se conhece há mais de 10 anos. E a gente é companheira há muitos anos. Certo? Muito obrigada por você estar por aqui. E amanhã tem live de novo com a Aline. Amanhã é sobre literatura, né? Então amanhã eu estou muito mais à vontade do que hoje. Obrigada, Josinha, e mais sucesso para você. Você merece o mundo. Eu só não te dou o mundo porque tá uma bosta, certo? Mas você é maravilhosa. Não merece tanto esse mundo, não, sabe? O mundo não lhe merece, mas você é competente, maravilhosa. Uma mãe, meu Deus do céu, queria metade da paciência, mas não tenho. Muitíssimo obrigada mesmo. Ou mesmo, desculpa. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi a primeira participação de live, eu não sabia nem o que era isso. Dos artistas, eu acho que eu assisti só umas duas, porque a gente tava passando na televisão, eu digo, um negócio ao vivo aqui. Mas a gente pode combinar outros, né? Biscoitar é sempre bom. É isso que é biscoitar, né? Biscoitar não é fazer biscoitos. Eu pensava sua prima. Beijo, te amo, viu? Boa reunião para você. Beijo nos meninos e Nero. Diga a Nero que quinta-feira estamos juntos. Certo. Por exemplo, quem tiver alergia a algum produto transgênico, opta pelos orgânicos. Sim. Sim, como minha madrinha colocou aí, né, a feirinha orgânica, ou uma plantação assim, se eu tiver 2 metros quadrados em casa, é tranquilo, a gente consegue plantar, assim, um pezinho de coentro, de cebolinha, de tomate, já evita algumas coisas, né? Eu li uma vez que o tomate e a maçã são os 2 alimentos que mais absorvem, e o morango, que mais absorvem agrotóxicos. Que eu vou perguntar isso para Nero. Pimentão. Eu vou perguntar tudo para Nero. Ele se prepare. Beijo grande. Beijo, tchau. Tchau, obrigada.